bem com vocês, pessoas? Eu sou a Lia Nerd e proteção é um dos meus novos episódios favoritos. Já que os dois pombinhos são os mais tímidos do mundo, eu e o Mark pensamos em dar um chute uma ajudinha. Eu comecei a usar lente de contato e é meio estranho me ver sem os óculos na tela. É o episódio 16 da quinta temporada, então, de novo, tem coisas que aconteceram e a gente ainda não sabe o que são, tipo como o Adrian descobriu que a Marinette gosta dele. Ninguém menciona esse evento, é só, agora que vocês já sabem que se amam, tá, mas como foi que aconteceu? Alguém dá uma dica! Começamos esse episódio lindo com uma coisa horrível, a Layla. Ela continua se fazendo de amiga da Kyoko e falando coisas do tipo eu não sei como você consegue ser amiga do Adrian se você gostava dele, sendo que ela sabe que a Kyoko ainda gosta do Adrian, então tá só jogando sal na ferida. Só que mesmo com isso incomodando ela, a Kyoko ainda vai ajudar todo mundo com um plano pra juntar a Marinette e o Adrian. Antes, pelo menos, os planos eram secretos, mas nesse aqui todas as partes sabem o que tá acontecendo. O Mark e o Nathaniel criam um plano que, em teoria, era pra dar certo. Colocar o Adrian e a Marinette numa roda gigante pra ver o pôr do sol com uma música romântica, muito fofo, né? Não. Porque todo mundo, além de ficar assistindo por outras cabines da roda gigante, também coloca uma câmera na cara deles para gravar o momento todo. E a Kitty Section tá tocando ao vivo de uma das cabines, sem o Luca. Eu não sei por que ele não tava lá, eu acho que foi só pelo roteiro mesmo. E aí o Nino substitui ele, sendo que o Nino não toca guitarra. Não preciso nem falar que não deu certo, né? Porque se tivesse dado certo, o vídeo e a análise acabavam aqui. Mas quem dera só não tivesse dado certo, porque eles colocam tanta pressão que o Adrian e a Marinette ficam desconfortáveis e se sentem muito mal quando não dá certo, principalmente a Marinette, tadinha. Eu amo os amigos da Marinette, mas não dá pra defender eles aqui. Mentira, dá sim. Eu vou pelo menos falar que eles tinham as melhores das intenções e que tá todo mundo cansado desses dois enrolando. Passei pano pro Félix, não vou passar pra eles aqui. Eles até merecem mais que eu passe pano. Tem mais um ponto pra eu passar pano pra eles. Uma cabine programada pra parar no pôr do sol em Paris. Gente, cada um deve ter vendido um rim pra pagar por isso. É só não pensarem em nada, seguirem um quadrinho, se beijarem e pronto, tá resolvido, tudo vai ficar magicamente bem. Eles só perderam a paciência com os dois. E o Nathaniel nesse episódio, gente, na primeira temporada o menino era a criatura mais reclusa, era meio emo, e agora tá desse jeito. O que namorar o Mark não fez com ele, né? Do mundo. Ah, é? E funciona na vida real? Provavelmente não funcionou nem aí. 7. A gente pode sair agora. Depois disso, a gente vê a Tomoe e o Gabriel conversando sobre adiantar o baile diamante, que deveria ficar tipo, oh meu Deus, baile diamante, o que será isso? Mas a gente já viu o episódio. Isso porque o Gabriel tá já com o pé na cova por causa do braço cataclismado dele e ele mostra pra Tomoe o braço, sendo que ela é cega. Enquanto isso, a Kyoko e o Adrian conversam na cozinha, com o gorila fazendo um lanchinho, não tem nada a ver. Quer dizer, tem um pouco a ver, mas eu achei muito fofinho. Enfim, o Adrian tá desabafando porque a Marinette sempre foi meio desajeitada perto dele, só que ele achava fofo. Ele achava que isso era o charme dela. Só que agora que ele sabe que é porque ela fica nervosa e se sente desconfortável perto dele, ele tá se sentindo mal e não sabe o que fazer pra mudar isso. Daí ele fica lá falando sobre ficar com a Marinette, planejando um piquenique, e a Tomoe e o Gabriel ouvindo atrás da porta, achando que a Adrioko ainda tá vivo. Esse chip morreu temporada passada, se atualizem. E quando eles escutam que o Adrian na verdade estava falando da Marinette, os dois ficam explodindo de raiva. Por quê? Porque eles estavam querendo juntar o Adrian e a Kyoko. E isso aí estava combinado há muito tempo, desde antes dos dois serem criados. Eu ia falar antes dos dois nascerem, só que eles não nasceram de ninguém. Sabe quando duas amigas estão grávidas, aí uma tá esperando um menino, outra tá esperando uma menina, e elas falam, eles vão ser namoradinhos. O Gabriel e a Tomoe levaram isso a sério demais. Pois é, agora que o planinho deles está dando errado, um começa a culpar o outro dizendo que não manda o suficiente no filho. E a Tomoe fala que a Kyoko não precisa de controle, o que é até meio ético da parte dela, porque a Kyoko carrega o próprio Amok, mas aí eu fico pensando se em algum momento o Gabriel pensou que seria certo comandar o filho desse jeito. Ou será que ele sabe que é errado e faz mesmo assim? Estaria ruim dos dois jeitos. Pronto. Feitos um para o outro, como planejamos. Literalmente. A perfeição requer perfeição.
Acho que é bom eu lembrar aqui que a história da perfeição é verdade. O Thomas Astruc, o criador de Miraculous, ele já falou que o Adrian é perfeito. Ele foi criado para ser perfeito. E a Kyoko deve ter sido do mesmo jeito. Ela foi criada para ser perfeita. A diferença é que a Kyoko sabe disso. O Adrian não sabe nem que ele é um sentimonstro. Ou se sabe, ele finge muito bem, mas provavelmente não sabe. Então, é por isso que ela fica tão obcecada em ser perfeita, porque foi para isso que ela foi criada. Se ela não conseguir fazer nem isso. E a Tomoe fala pro Gabriel dar um jeito no Adrian, pros filhos deles ficarem juntos mesmo depois que ele morra. No carro inteiramente vermelho da Tsurugi, elas conversam sobre esse assunto. Esse carro incomoda a vista de vocês? É vermelho demais, me dá uma agonia. A Kyoko, ela se desculpa por decepcionar a mãe, que não nega nada. E ela fala que não tinha como controlar essa situação. Só que a Tomoe, sendo uma pessoa tóxica que ela é, disse pra Kyoko dar seus pulos. E o Gabriel também vai falar com o filho para tentar convencer ele a desistir da Marinette. Está encantado pela Marinette porque a mediocridade dela faz você brilhar. A cada dia que passa eu odeio mais esse verme. E o Adrian fica lá, abrindo o coração pro pai, falando por que ele ama a Marinette. Ela até falou que o Gabriel e a Emily também eram de mundos diferentes, mas mesmo assim se apaixonaram. Então por que com ele e a Marinette não podia ser assim? E pro verme isso é um basta. Ele mexe na aliança e proíbe o Adrian de se relacionar com a Marinette. Só que ele já tinha convidado a Marinette pro piquenique, então ele simplesmente mandou uma mensagem cancela. E ela já tinha até saído de casa, precisou voltar. E o coitadinho fica muito triste. Eu odeio o Gabriel Agreste, já deixei isso claro? O Adrian vai conversar com a Natalie sobre isso, que diferentemente do verme, ela realmente se importa com a felicidade do menino. Daí ela cancela o comando do Gabriel. Porque ela também tem uma aliança com a Amok do Adrian. Não lembra quando ele fez isso? Deve se arrepender demais, mas ele fez isso. Mas como isso, Alienerd? Vocês lembram do episódio Crocodile em que o Amok entrou que o Akuma entrou nas duas metades de um objeto quebrado? Daí tanto a Narca quanto o Jagged Stone tinham um objeto akumatizado. E para poder libertar o Akuma, precisou juntar as duas metades do disco. Mesma coisa aqui, o Akuma do Adrian foi colocado nas duas alianças do Gabriel e da Emily. Tem uma teoria antiga que diz que eles fizeram isso para nenhum dos dois ter controle total sobre o filho. Mas quem sabe, né? Pode ser para que os dois tivessem controle sobre o filho. Eu não acredito mais em ninguém. Ou se vocês quiserem apelar para o lado mais romântico, pode ser porque os dois queriam carregar um pedaço do filho. Mas eu duvido que tenha sido isso. Só sabemos que agora o Adrian pode convidar a Marinette para sair de novo graças à maior Adrinette shipper, a Natalie. Então vamos às vitórias. O Adrian convida a Marinette para um piquenique no quintal da casa dele mesmo. E ela vai de pijama, porque segundo ela, se ele a ama, vai amar de pijama mesmo. Lá na mansão Agreste, eles precisam fazer tudo bem escondidinho pro Gabriel não desconfiar de nada. E o gorila também ajuda o Adrian, gente, é tão fofo. O Gabriel tá quase morrendo e a Natalie, infelizmente, também não vai viver muito. Então eu espero que quando o desastre acontecer, o gorila cuide do Adrian. Tomara que ele não vá morar em Londres com a Amelie. Mas esse encontro dos dois é a coisa mais fofinha que eu já vi, juro. Primeiro que o Adrian vê que a Marinette tá de pijama. Daí ele vai e bota o pijama dele pra ela não ficar desconfortável. Um anjo, sério, um anjo. Daí eles simplesmente jogam videogame e observam as nuvens juntos de pijama. Mas óbvio que não ia ficar assim, né? O Gabriel escuta Felicidade e fala, na minha casa não. Ele percebe que foi a Natalie que desautorizou a ordem dele. Daí ele vai falar com a Natalie, ela diz que ele não tinha o direito de fazer isso. E ele concorda, só que... Aliás, ele finge que concorda, só que aí vai pra poder atrapalhar a vida do menino. Mas pra isso ele vai precisar de uma ajudinha. Daí ele liga pra Layla e fala que ela deveria estar protegendo o filho dele de gente tóxica. Primeiro, será que ele sabe o que faz uma pessoa ser tóxica? E segundo, mas é que o Gabriel terceiriza o dever de pai dele. A Natalie faz isso, o gorila faz isso, a Layla faz isso, nada é ele. A Layla fala dos problemas da Kyoko e diz que seria muito bom pro Gabriel se o monarca akumatizasse a Kyoko, porque aí o Adrian e a Marinette iam se sentir culpados por magoar a amiga e não iam mais namorar. Ela não podia deixar mais na cara que sabe quem é o monarca. Mas o Gabriel finge que não sabe do que ela tá falando e desliga. Ou seja, não foi o Gabriel que contou pra Layla que ele é o monarca, até porque seria uma decisão bem burra. Mas de algum jeito ela descobriu. Ele desliga e vai akumatizar a Kyoko.
sendo que a Tomoe já ameaçou acabar com os planos dele se ele colocasse a filha dela em perigo de novo. E para ajudar, a Layla fica enchendo a cabeça da Kyoko de cocô, fazendo ela pensar que a Marinette é a manipuladora cruel dessa história. Manipuladores como ela sempre conseguem mentir pra se livrar de tudo. Será que isso conta como metalinguagem? A Kyoko é akumatizada e agora ela é Revanche Prime. Não, ela não oferece frete grátis, mas é que agora ela tem a essência do Miraculous da Tartaruga, ela tem o poder da proteção. Pouco antes do desastre, o romance Adrinette está finalmente fluindo, já que não tem nenhuma câmera na cara deles. Tá tudo acontecendo naturalmente, eles estavam quase se beijando, faltava isso aqui, ó, faltava isso aqui pra eles se beijarem. Mas aí a Revanche Prime chega, começa a atacar eles, prende o gorila na esfera, no escudo da proteção. E aí tem uma coisa que eu não entendi. Porque os portadores mais jovens, eles só podem usar o poder especial uma vez. E aí o Miraculous começa a descarregar. Só que a Kyoko usa várias vezes e nada acontece. Eu não sei se isso é mais uma vantagem das Alliance ou se é porque quando ela usa a proteção em alguém e aí vai usar em outra pessoa, essa primeira pessoa é libertada. Talvez seja isso, mas na minha cabeça não faz muito sentido. A Kyoko até tem um momento em que ela pensa melhor, porque a Marinette conversa um pouco com ela, só que não dura muito e a Marinette precisa correr dali enquanto o Adrian distrai a Revanche. Quase não sai. A Marinette deve se sentir mal numa situação dessas, né? Porque em outros filmes, quando um personagem fala, vai, foge, daí o outro responde, não, eu não posso te deixar aqui. Só que a Marinette precisa fugir, porque ela vai ajudar muito mais como Ladybug. A Revanche prende o Adrian, daí vai tentar alcançar a Marinette, ela alcança a Marinette, prende ela, o que liberta o Adrian para poder se transformar e ir atrás delas. Doeu o quanto essa batalha foi emocional, porque eles estavam tristes de ter que lutar contra a Kyoko. O Ketchum até fala de quando eles batalhavam do mesmo lado, quando ela era Ryuko. O Ketchum cataclisma o escudo que estava prendendo a Marinette e ela corre dali para poder se transformar. Ela usa o talismã e recebe um azeite. Só que depois dela não ter recebido nada em emoção, tá lindo o azeite. O plano é bem mais simples que o normal. A Ladybug derruba o azeite na Revanche, a espada dela fica escorregadia demais pra segurar, daí a Ladybug consegue quebrar. Akuma purificado, a Ladybug tenta entregar outro talismã pra Kyoko, sendo que o último não durou quase nada. Mas a Kyoko fala que isso não vai resolver o problema dela. E não vai mesmo, porque eles não funcionam mais. Então a Ladybug deixa o Cat Noir resolver isso pra poder se destransformar e vir conversar com a Kyoko como Marinette. E o Cat Noir faz a mesma coisa. Eles conversam, o Adrian faz uma super declaração pra Marinette, o que deixa a Kyoko ainda mais triste. Mas ela precisava disso, porque como a Marinette disse... Não tenta reprimir as suas emoções, Kyoko. Encara elas, reconhece elas, tenta saber o que querem te dizer. E transforma elas em energia pra avançar. Isso é força de verdade. A gente se amar do jeitinho que é. Ela chora, o Adrian e a Marinette abraçam ela, pedem desculpas, só que não existe nenhum culpado nessa história. Acontece, né? E é bom que a Kyoko coloque tudo pra fora mesmo, vai ajudar ela. O Adrian e a Marinette até tentam continuar o encontro depois disso, só que o clima ficou meio pesado mesmo. O que deixa o Gabriel super feliz, porque nada anima ele mais do que a tristeza do filho. Ele liga pra Layla pra falar que tá tudo dando certo e a Layla do nada sugere que o Gabriel tente juntar o Adrian com outra pessoa, já que com a Kyoko não tá dando muito certo. E ele fica tipo, Cláudia, senta lá. E desliga. Por último, a Kyoko confronta a Layla, fala, olha, se tu não gosta da Marinette, problema teu, mas eu não vou deixar que você me use como uma marionete. E mesmo que a Kyoko ainda ache que a Layla é amiga dela, eu adoro ver gente colocando a praga no lugar dela. Então esse foi o episódio de proteção, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse já virou um dos meus episódios favoritos. Muito bom, muito fofo, contribui para a história, deu para teorizar com ele. Maravilhoso. Não esqueçam de curtir esse vídeo e comentar o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter é @aliennerd, mas o link tá sempre na descrição. Sempre que o episódio termina, eu comento primeiro lá no Twitter, vai ser bem legal ter vocês por lá. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder as análises. Eu posto assim que os episódios saem dublados. Eu espero ver vocês na próxima. Tchau!